A partir de agora, programa No Mundo do Samba. Maravilha! Alô, você, se liga no Mundo do Samba! Oh, chegou! Se liga no Mundo do Samba, chegou! Oh, chegou! Se liga no Mundo do Samba, chegou! Oh, chegou! Se liga no Mundo do Samba, chegou! Salve, salve, amigos da Just TV! Estamos chegando para mais uma edição do programa No Mundo do Samba. Eu, Raul Machado, mais uma vez me sinto muito feliz de poder estar com você aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você que sempre está ligadinho aqui na Just TV, uma emissora pela internet, né? A sua TV pela internet que mais cresce em todo o planeta. É o jeito diferente de ver e fazer televisão. E o programa No Mundo do Samba, para você que nos assiste pela primeira vez, é um programa apresentado ao vivo, todos os sábados, das 18 às 19 horas, com os bastidores do Carnaval de São Paulo e do Brasil. Aqui, o assunto principal são as escolas de samba e os artistas que compõem a festa, que é o maior espetáculo da Terra, o Carnaval. Eu me sinto muito feliz de poder estar com você aqui na Just TV, apresentando No Mundo do Samba, e quero desde já agradecer o seu carinho, da sua conexão, onde quer que você esteja, uma vez que o programa transmitido pela internet pode ter diversas pessoas assistindo a gente em qualquer lugar do mundo, nos mais variados horários. Você também que está assistindo a reprise, muito obrigado pelo carinho, continue com a gente, porque o nosso programa, gente, está só começando. Muitas histórias de samba hoje nesta edição, fique ligado, o programa hoje está muito legal mesmo. E para começar, eu vou justificar por que é que eu disse que o nosso programa tem muitas histórias de samba hoje. Eu tenho a honra e o privilégio de receber dois convidados hoje no nosso programa No Mundo do Samba, que eu estava com uma vontade muito grande de trazê-los já há bastante tempo. Porém, em virtude de ora a agenda nossa está complicada, ora também eles que são super compromissados com o samba, não deu certo estarem aqui antes, hoje eu tenho a honra de trazê-los aqui. E eu apresento para vocês agora os dois convidados que nesta tarde conversarão conosco. Já estão aqui, ó. Vamos mostrar então aqui a nossa câmera central, a Maria Helena da Silva Brito e o Valdir José de Brito. Muita gente do mundo do samba perguntando: Raul, eu conheço, mas e quem não é do mundo do samba e é internauta da Just TV está perguntando quem são eles? Acho que se eu falar Maria Helena e Dica e depois Dica, que ficou muito mais conhecido por esse apelido, muita gente vai saber. Eles, gente, fazem parte da história do samba e do Carnaval de São Paulo e do Brasil. Casal cidadão e cidadã samba no Carnaval de 2004, um ano de um carnaval muito especial, dos 450 anos da nossa cidade. A Maria Helena é responsável pela velha guarda da Escola de Samba Sociedade Rosas de Ouro e agora, em 2008, a Maria Helena foi recentemente eleita a presidente da Embaixada do Samba. Eles possuem uma história muito linda no Carnaval de São Paulo, muitos internautas já aqui participando com a gente, uma história de muita luta, de muito amor, em defesa do samba e da cultura popular brasileira. E hoje, nosso bate-papo é muito especial e eu convido você a ficar ligadinho com a gente. Eu vou chegar mais perto deles ali, ó, eu vou pro sofá ali, porque nós temos muita história hoje para comentar. Eu quero ficar mais pertinho desses meus convidados. Deixa eu dar um beijo na Maria Helena. Dica! Muita gente fala que é Dica, né? É Dica. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Maria Helena, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter vindo aqui até a Just TV. E eu me sinto muito feliz que você esteja conosco para falar de samba, né? Boa tarde a todos.
sou eu que agradeço. Eu já costumo dizer assim, sempre eu falo, somos nós que agradecemos, porque nós sempre andamos juntos, e eu até brinco que eu falo que as pessoas começam a nos ver como Cosme e Damião, com todo o respeito que tem, porque onde vai um, o outro está presente. Sempre está presente. Então a honra é nossa, eu agradeço o Raul, a toda a produção do programa, de ter tido essa honra de ser convidado por vocês, por estar aqui hoje. É um prazer muito grande. Boa tarde, boa noite a todos. Axé, muita saúde, muita força para todos nós. A gente sempre fala, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque muita gente está assistindo a gente nos mais variados horários possíveis, né? Dica! Salve, salve! Salve, salve! Como a gente fala na roseira lá, né? Salve, salve! É isso aí, Raul. Como a Maria Helena estava falando, é um prazer enorme a gente estar aqui atendendo ao convite de vocês. A gente sempre tem procurado ver os programas que passaram e fica até conversando a respeito das respostas, dos posicionamentos que foram dados. E uma das coisas que eu acho muito legal é que a internet, né, os internautas desse planeta água aí, que a gente chama Terra, eles estão existe uma grande parte já conectada nesse programa MTV, Just TV, e a gente fica contente de saber o seguinte, que apesar de ser uma mídia nova, tem muita gente aprendendo e fazendo várias perguntas, interagindo com essa era digital que nós estamos vivendo. E welcome, como a gente diz, sejam bem-vindos dentro do samba de São Paulo e dentro da internet, desse samba do Brasil que a gente defende tanto. Tá certo, então, vocês que são testemunhas do crescimento do Carnaval de São Paulo, quem diria que um dia o samba estivesse tão globalizado assim, fazendo um programa ao vivo, né? Um programa com interação dos convidados aqui no estúdio, com internautas em qualquer lugar do planeta, né? Isso é maravilhoso mesmo e eu fico muito feliz e agradeço você pelo carinho. Nosso programa a cada semana atingindo uma audiência maravilhosa, graças a você e a vocês, porque eu sou só o apresentador, os convidados são as atrações principais do programa. Mas Maria Helena, vamos entrar no túnel do tempo. Vamos contar essa história linda de vocês no Carnaval de São Paulo. E eu quero voltar lá atrás mesmo. Vamos voltar lá no comecinho da história, Maria Helena. Quando é que você começou a gostar de samba? Vamos lembrar lá a tua infância, lá quando é que começou a tua história? Eu acredito que há muito, muito tempo, porque eu acredito na reencarnação. Então quando eu tinha, mas vamos falar dessa época agora, né? Eu tinha apenas 12 anos de idade, sou uma pessoa nascida e criada no bairro da Vila Brasilândia. E muitos de vocês sabem que foi até feita uma enquete no jornal, porque que a Zona Norte tem uma grande concentração de escolas de samba. Então isso não fica difícil de saber, porque todas as vezes que se fala em uma reurbanização da cidade, o povo, né, ele vai sendo cada vez mais afastado do centro. E foi dessa forma que aquelas pessoas que habitavam o centro da cidade, que eram os negros, né, eles começaram a habitar os bairros, e o bairro da Zona Norte estava em loteamento, aquelas coisas todas. Então, um grande número dessas pessoas foram para lá. E eu nasci na Vila Brasilândia. E eu me lembro que eu tinha apenas 12 anos de idade, quando a escola Rosas de Ouro, a escola de samba Rosas de Ouro, ela ainda não tinha quadra. E ensaiava-se na rua. E eu ia com as vizinhas, o pessoal que ia lá, minha mãe, o pessoal ia, a gente começava, o pessoal fazia aquele tempo, falava batucada, né? Então eu adoro uma batucada. Até o Raul, que é o outro, que é o Diniz lá, que é carnavalesco, ele ainda brinca comigo, fala, você é ripiliqueira, eu falo, sou, eu adoro uma batucada. E eles faziam esse samba ali na rua, e eu adorava, eu ia lá, eu começava com 12 anos de idade. Então, veja só, quando o meu primeiro desfile na Rosas de Ouro, eu tinha de 12 para 13 anos de idade. Foi uma época que não era status você frequentar uma escola de samba como hoje é status, né? Então, isso gerou um grande, assim, desconforto na família, não que não gostasse de samba, mas o pessoal começava a falar, não, esse negócio de uma menina, uma mocinha, ir no samba, isso daí não vai dar bom resultado. Só que eu falei, quando você sabe entrar e sabe sair, eu sabia porque eu estava ali. Eu estava porque eu estava preservando a cultura de um povo, a cultura dos meus ancestrais. Então eu consegui, como jovem ainda, desfilar na escola de samba.
E depois, ainda jovem, eu conheci, que nós vamos falar a respeito disso, o meu marido na escola de samba, nos casamos, tive minhas filhas desfilando na escola de samba, então criei toda a minha família ali. Então o samba, ele é isso, ele é família, é muito matriarcal, né? Porque os sambas começavam nos terreiros de candomblé, naquelas casas mesmo dos negros, no grande terreiro, onde as mães, elas abraçavam isso. O samba é uma cultura nossa. Então eu comecei muito jovem ainda. Eu falo que é um pouco de atrevimento, mas se a gente não ousar um pouco, a gente não caminha. E eu estou caminhando até hoje, graças a Deus. Tá certo, você percebe que é uma história, gente, muito bonita, porque ela teve todo o preconceito do mundo, com 12 anos de idade, naquela época. Hoje o preconceito ainda é muito grande, mas naquela época era maior ainda, né? Uma menina com 12 anos, perto de uma bateria de escola de samba, realmente complicado. Dica, e você? Como é que foi a tua história, o teu começo aí no universo carnavalesco, no mundo do samba? Conta pra gente. Então, Raul, a minha história não é semelhante, evidentemente, porque eu já nasci no bairro da Cachoeirinha, que é Vila Nova Cachoeirinha, que a gente entende até que é um bairro, se não irmão, primo da Brasilândia, né? Um bairro que teve assim, um loteamento também de muitos negros dentro desse processo que a Maria Helena falou. E no bairro que eu nasci, a Vila Nova Cachoeirinha, tinha o Brasil da Cachoeira, que era uma escola muito boa, mas que não teve essa trajetória assim de chegar ao grupo 1 na época, mas sempre teve ali intermediano. E eu, pequeno ainda, eu ia nessa escola, mas os meus irmãos que saíam não deixavam que eu saísse, porque meu pai não permitia. Ele achava que eu só poderia sair quando eu tivesse 16, 17 anos, quando eu tivesse, vamos dizer assim, mais idade, né? Com 7, 8, 9 anos não dava. Mas eu sempre gostei, eu sempre estive no meio, eu sempre batucava, mas não desfilava, eu sambava, mas não desfilava, chorava, apanhava, aquela coisa toda. E em 1974, eu me lembro que eu, trabalhando no Itaú, na época, eu conheci um grande amigo meu que faz parte da velha guarda hoje, que é o Baluarte, talvez até o único Baluarte que tem no Rosas de Ouro de grandeza, assim, maior, que é o Mug. E nós trabalhamos junto, ele me convidou para ir para Brasilândia para ver o ensaio do Rosas de Ouro. Me lembro também que nessa época eu estudava no colégio de aplicação ali perto da Barra Funda, perto de São Paulo Chique, e eu sempre passava na camisa verde e branco que habitava aquele local de São Paulo Chique, é um salão famoso em São Paulo. Certo. E eu vivia naqueles ensaios do camisa, também tinha muitos amigos ali, e até imaginava que eu seria camisa verde e branca, que eu não saía daquele lugar. Mas depois que eu conheci o ensaio da Rosas de Ouro, não a Brasilândia, porque minha tia também morava perto da quadra, eu desfilei em 74, eu acabei desfilando em 1975, e a partir daí eu não parei mais de desfilar no Rosas de Ouro, então tem uma sequência de carnavais de 75 até 2008, graças a Deus. A minha história é mais ou menos por aí. Então o seu primeiro desfile foi em 1975. Isso, Zeca da Casa Verde. E daí pra lá, daí pra cá? Daí. Aí começou a história. Aí não teve jeito, eu desfilei todos os anos e eu costumo dizer até que a única vez que eu desfilei numa outra escola de grandeza também, que foi muito legal, a convite esse ano, foi a Unidos do Peruche, num grupo diferente do nosso, né? Porque eles tinham descido, estava no acesso, mas graças a Deus eles voltaram, não foram campeões não, eles voltaram para o lugar que eles não deveriam ter saído. E isso foi uma coisa muito gratificante, tanto para mim como para a Marilena, essa homenagem a gente está desfilando dentro do carro dos Baluartes, homenagem ao seu Carlão do Peruche, que é um grande mestre nosso, e eu agradeço sempre ele e toda a nação peruchiana pelo convite, e também a nação azul e rosa por compreender a nossa batalha, a nossa defesa pelo samba de São Paulo. É isso aí, você percebeu que o programa de hoje é especial e eu gostaria que você participasse. Mande o seu e-mail pra gente, daqui a pouquinho aqui na tela a gente vai colocar para você, contato no mundo do samba @hotmail.com, repetindo, contato no mundo do samba @hotmail.com. Daqui a pouquinho pode ficar tranquilo que vai aparecer aqui na tela e você passa pra gente a sua pergunta, mande via e-mail, que eu faço questão que os nossos convidados respondam. Já que falamos em responder, o papo tá muito bom, tá muito gostoso, conhecemos um pouquinho do comecinho da história, mas quando é que começou esse namoro? Quando é que vocês se conheceram? Eu quero voltar lá no túnel do tempo e relembrar como é que nasceu essa história dos dois juntos aí. Como é que foi o encontro?
Bem, Raul, é assim, essa era uma época em que as escolas de samba, a gente tinha um pouco o componente e a comunidade, ela tinha um pouco mais assim de liberdade e interação mesmo na escola. Então, por que eu digo isso? Era uma época em que a gente fazia a nossa própria fantasia na nossa casa, você entendeu? Certo. Então, e havia também uma preocupação muito grande de harmonia, então tinha aquele horário certinho do ônibus sair, tudo que você ia fazer para não entrar num bar, não beber um pouco mais, as pessoas, eu era de menor ainda, mas tinha as pessoas que eram de maior, né? Certo. E depois eu também passei de maior, é claro. Então, nós saímos numa ala de passo marcado, coisa que hoje a gente já não está vendo mais. Era uma ala que confeccionava a sua fantasia e saía fazendo o que hoje as pessoas estão fazendo, inclusive na escola praticamente toda, que é a coreografia. Esse era o passo marcado, né? Eu era destaque dessa ala, era destaque de chão. E o meu marido aqui, que é o de cá, ele saía também nessa ala. E nós nos víamos ali, mas não tinha assim uma proximidade maior. E no ano de, acho que 70, no comecinho de 78, num dia de desfile, nós estávamos ali na quadra, então jovem, vocês sabem como que é, um passa para lá, um passa para cá, joga aquele olhar, aquela coisa. E ele fez uma gracinha lá para mim, eu fingi que não entendi, passei direto, aquela coisa toda. Marcado. E aí, no outro dia, eu falei pra minha amiga, vamos passar ali perto, que ele mexeu ontem, quem sabe ele vai mexer hoje de novo, né? Olha só. Isso é tudo uma estratégia. Aí eu passei e não deu outro, ele mexeu outra vez. E naquela de mexer novamente, nós já estávamos saindo para ir pra avenida, ainda era Tiradentes, né? E aí eu pedi para segurar o chapéu, ele estava com o chapéu, parecia que o chapéu estava pesado, não era nada disso, ele pediu para me segurar, eu segurei. E essa segurar o chapéu, conversa vai, conversa vem, ali começou um flerte, né, que mais tarde se tornou um namoro, e mais pra frente um casamento, estamos há 26 anos casados. Olha só, quer dizer que esse lance do chapéu aconteceu na quadra, ou foi na Tiradentes, ou foi dentro do ônibus isso? Foi na quadra da Rosas de Ouro, foi no momento que nós estávamos saindo para entrar no ônibus para ir para a avenida. E eu me lembro que até o pessoal da Brasilândia, que eram nossos amigos da ala, quando nós entramos, então eles começavam a cantar aquele beijo que te dei, nunca mais esquecerei. E dali começou aquela brincadeira toda e nós conseguimos quebrar o tabu, porque o pessoal dizia que o namoro de carnaval ele não passa da quarta-feira de cinza, né? Tanto é que eu acreditei que seria assim. No último dia de carnaval ele marcou um encontro comigo, eu falei, ele não vem nada porque já passou o carnaval, vai parar por aí. Mas ele veio naquele dia e nós continuamos namorando e estamos juntos até hoje. Dica, foi isso mesmo? Exatamente, ela fala certinho, tava lá, testemunho ocular. Quebrou o tabu. Quebrou o tabu. Ainda assim, bem que você não enganou a moça. Não, hein? não enganei. Olha... Eu fiquei pensando, falei, isso não vai dar certo porque é coisa de carnaval. A gente sempre ouve que amor de carnaval acaba na quarta-feira de cinza. Mas esse não acabou, graças a Deus, a gente está junto até hoje. E uma das coisas que a Maria Helena falou da coreografia, tem uma diferença nessa coreografia do nosso tempo e desse tempo de hoje. A nossa era com os pés, não era com as mãos. O nosso passo marcado era no pé. A mão e a parte do corpo para cima era uma coisa de gingado, uma coisa de dança, uma coisa gostosa que você se interagia com aquele som maravilhoso. Hoje sai batendo palma, sai acenando e não era nada disso, era no pé. No pé, gente, beleza? É isso aí. Tá certo, olha, e lembrando desse encontro de vocês, a partir daí então, a história de vocês no carnaval da nossa cidade passou a ser duas histórias em uma história muito bonita. A partir desse momento, então, os dois passaram juntos a viver o carnaval, principalmente a Rosas de Ouro, em uma sucessão de desfiles inesquecíveis e que fazem parte da história de antológicos desfiles do Carnaval de São Paulo, bem como vocês participaram de todo o processo de crescimento para muitas coisas boas, outras não tão boas, outras que perderam as suas características e que caminham para onde a gente não sabe. Isso que é interessante a gente falar aqui. Certamente, ao longo dessa história, momentos bons, momentos nem tanto, momentos difíceis e de muito preconceito. O que vocês podem me dizer daquele carnaval, daquela época? É lógico que a gente observa o carnaval de hoje e observa material em vídeo, fotos, a gente percebe a diferença. Mas o que vocês sentem mais saudade?
quais as coisas que vocês sentem mais saudades, assim, de todo esse tempo, desse carnaval lá que a gente lembra, da década de 70, 80, pro carnaval de hoje, já aí, final, o carnaval quase chegando aí, 2010, já estamos já no final de mais uma década. O que vocês sentem mais saudade? Bem, Raul, eu sinto saudade da espontaneidade. Por quê? Porque a escola de samba, ela era, assim, muito família. Quando eu digo muito família, porque era num determinado local. Por exemplo, nós lá, Brasilândia, o outro Barra Funda, o outro Limão, cada um no seu bairro, ele trabalhava aquilo como uma família. Tanto que fazíamos, como eu te falo, as roupas em casa mesmo, né? E com o passar do tempo, eu acho que até essa globalização, essa busca, né, do mais, do quero mais e tudo, eu ainda brinco muito com o seu Carlão. Eu digo que eles que deram início a tudo isso, que nasceram primeiro, né, eles tinham uma preocupação, porque todos que começaram com o samba antigamente, como diz, havia uma perseguição, assim, policial, a política, sempre queriam acabar com o carnaval. Então eles tinham aquela ânsia que alguém chegasse para oficializar isso, para que eles não sofressem a perseguição. E eu digo a eles que quando eles pensaram em oficializar o carnaval, o samba, eles não sabiam, talvez por inocência, que ali começava a derrocada. Por quê? Porque o carnaval, se você perceber hoje, ele deixou de ser espontâneo. Você começa a ver pelo desfile de avenida, no caso, que nós já não temos mais. Você não olha uma passista sambando na escola, porque a passista você via do início da escola até o final. Você via quem não sambava no pé, ele fazia evolução. E a evolução, ela é uma outra coisa, ela não é a coreografia de hoje. Então hoje, se o samba falar, eu vou ficar louco, então o pessoal faz assim, bate no peito, olha pra lá, vem pra cá. Então eu digo que mecanicamente, né? Ficou tudo mecânico. Então é como se formatasse tudo num computador e manda pra frente. Então perdeu essa espontaneidade. Então algumas pessoas falam, mas a culpa de quem? Procura-se um culpado para essa espontaneidade, né? E quando, eu nem sei se é tudo isso que você está me perguntando, mas eu acho que o programa ele tem um formato justamente assim, à vontade, a gente bater realmente um papo, né? Então eu estou falando um pouco do que eu penso. Então, por um exemplo, você fala de quem é a culpa. Então algumas pessoas dizem assim, a culpa é do carnavalesco. Já ouvi muito falar isso, não sei se você já ouviu. Já. Aí falam assim, o culpado foi o Joãozinho 30. Então, quando fala assim carnavalesco, quando eu disse para você que antigamente nós fazíamos a fantasia, então a escola de samba em si, ela nem tinha carnavalesco. Então, eu até quero, antes de tudo, dizer que eu tenho muitos amigos carnavalescos que adoram de coração, eles sabem disso. Eu estou dando uma explicação aqui, né? Então, não existia esse carnavalesco. Hoje, existe o carnavalesco na escola. Então, eu acho que o carnavalesco, para nós, ele não pode ser a autoridade máxima. Porque se você começar a perceber, quando nós vamos para a avenida, dá a impressão que é uma disputa de carnavalesco com carnavalesco, porque é o trabalho de um e do outro que nós vai ser confrontado ali. E avaliado. Avaliado. Depois. Então, o carnavalesco ele tem que vir para a escola, sim, mas não mudar a característica de uma escola. E hoje muda-se, porque o carnavalesco tornou-se um profissional, claro. Então, hoje ele vem numa escola, amanhã ele está na outra, então ele não é da escola. Então, quem conhece a característica da escola somos nós, que vivemos o dia a dia da escola de samba. Então, eu acho, mas para que ele possa fazer um trabalho e não interferir na nossa, como nós somos, tem que ter alguém que o acompanhe, que entenda, que mostre, olha, não, por que é isso, por que é aquilo, você entendeu? Então, se hoje chegou ao ponto, inclusive, se o carnavalesco disser, você escreveu, está disputando um samba enredo, se você não passar pelo crivo do carnavalesco para ele falar se aquele samba é legal ou não, você pode cair no samba enredo. Eu acho isso não é legal, porque às vezes ele não escreve, não coloca uma vírgula no samba enredo. Então tem que ser uma coisa mais pensada. E quando fala-se de saudade do que eu tenho, eu queria, inclusive, mandar até um alô pro meu amigo Mercadoria, que é um dos grandes harmonias de São Paulo. Eu digo um dos, porque nós tivemos também outros e temos também, que quando ele criou aquela, a GPDESP, né? Eu achei muito legal, estive lá, ele sabe disso. Só que há poucos dias, inclusive, eu ouvi uns rumores que fala-se, inclusive, em mudar a harmonia, mudar assim a nomenclatura. Você colocar, por exemplo, coordenador de desfile.
Então eu acho que isso é você mistificar toda a história de um povo. Então eu peço, mercadoria, você e os outros que são grandes harmonias, por favor, não me faça isso. Você sabe por quê? Você vai estar mistificando toda a história, toda uma tradição. Porque quando se fala em harmonia, harmonia nós temos que ter na nossa casa, no nosso trabalho e dentro da escola de samba. Então, quando muda-se a nomenclatura, é uma forma de você diluir ou então dividir com outros o erro ou um problema que houve. Então é mais fácil aquele que não sabe, ele procurar aprender, porque eu acho que assim a nossa vida toda é isso, é um aprendizado. Então, aí eu volto a dizer, a espontaneidade nós perdemos e volto ali também no carnavalesco. Eu digo assim, o carnavalesco ele tem que ser o nosso aliado, sim, e trabalhar dentro da característica de cada escola. Porque a partir do momento que você tiver que rezar a cartilha do carnavalesco, então é até uma utopia. Então, ao invés de nós contratarmos o carnavalesco e pagarmos uma grana para ele tem que começar a contratar a escola para começar a colocar na avenida os seus sonhos e até seus devaneios. Então, eu sinto saudade disso, da espontaneidade das escolas de samba na avenida. E eu sou otimista, acho que nós podemos retomar isso, desde que as pessoas que estão no samba ainda hoje realmente são sambistas. Eu acho que nós temos que fazer uma interação para que isso retome, porque senão a gente vai passar a ser um desfile, uma marcha das flores, como a gente vê nos Estados Unidos. Tá certo, e não só carnavalescos, né, Tica? Hoje você tem intérprete que cada ano canta em uma escola, você tem mestre de bateria que ora está numa escola, está em outra, coreógrafo de comissão de frente, diretores de harmonia. Quer dizer, é bom por um lado, o carnaval cresce, muita gente fala, o samba está globalizado. Hoje, a escola que quer ser campeã necessita ter os melhores profissionais. É bem por aí? Eu acho que o que acontece hoje é bem por aí mesmo, mas eu acho que não é legal, mesmo porque hoje eu entendo até que as escolas de samba partindo dessa premissa de carnavalesco dando o tom, falando como as coisas têm que ser. As pessoas mudando constantemente, duas coisas me chamam a atenção no momento que a gente vive hoje. A primeira é que as escolas estão ficando todas iguais. Elas estão todas se descaracterizando. Raramente a gente se vê uma escola de samba que a gente sente prazer de ver o samba ali no chão, sabe? O samba passando, uma coisa legal. A gente vê aquele monte de gente tudo fantasiado, fantasia bonita. Carros cada vez maiores. Eu não sei, eu acho que daqui a pouco vão fazer os carros e não vão passar ali. Não, eles dão até uma medida antes, esse daí vai ser difícil de acontecer. Mas uma das coisas que eu sinto muita saudade, como a Maria Helena falou também, é das cabrochas, dos passistas. Puxa vida, eu fico olhando assim, tem hora que eu falo, gente, não é só passar na avenida andando, dando tchau. Precisa sambar, precisa cantar, precisa passar alegria para as pessoas que estão assistindo. O carnaval realmente está parecendo aquelas plantações, né, de alface, aquelas de couve, onde você vê aquelas carreirinhas tudo certinha. E não é isso. É uma coisa que tem que ser mais espontânea, mais brincadeira. O lúdico tem que prevalecer, né? Como a Maria Helena falou dos carnavalescos, evidentemente após a entrada do Pamplona dentro do carnaval brasileiro, lá no Salgueiro, lá para trás, o carnaval começou a tomar outro rumo. Evidentemente ele cresceu muito. O carnavalesco é uma figura importante dentro do nosso carnaval. Mas a gente não deve deixar essa coisa do carnavalesco tomar conta do todo, entendeu? Eu chamo isso de resistência cultural, né? Porque as escolas de samba precisa ter uma comissão de carnaval onde várias pessoas discutam todos os procedimentos que vai ser feito para manter a tradição da escola e conseguir fazer um desfile sem que a escola perca essa tradição. Então, quando o carnavalesco chega numa escola de samba que tem uma escola de samba que tem, vamos dizer assim, pessoas capazes de discutir as várias situações, inclusive fantasia, jeito de desfilar e tudo, então o que acontece? Essa escola vai fazer um bom desfile e essa escola sempre vai ser reconhecida pela sua característica. Eu não posso, na realidade, tirar dessas gerações que está vindo agora, essas pessoas novas, esses garotos, todo o prazer que eu senti de ser sambista. Então, às vezes, eu sinto que tá se tirando, entendeu? Tá se roubando. Entendi. Toda essa alegria do pessoal que está vindo. Eu não sei se eles vão conseguir sentir e ver as coisas dentro do carnaval do jeito que eu vi. Dentro do carnaval, de uma forma assim gostosa de ver, de uma forma de brincar, de uma forma de poder contar, inclusive, para os seus filhos, para os seus netos,
como que foi aquilo no seu tempo, entendeu? Então essa é uma das coisas que me deixa bastante preocupado, né? Porque o carnaval está crescendo muito e a gente está perdendo isso. Raul, eu não sei se eu fiz bem a colocação, eu digo assim, quando a gente fala, nós queremos o quê? Antigamente, o que acontecia? Se nós estivéssemos nessa sala aqui agora, chegasse ali 3 escolas de samba lá fora, sem a gente olhar lá fora, você saberia, só de ouvir, você saberia quem vinha vindo lá. Porque ela tinha, a bateria tinha a sua característica, você entendeu? Então eu sei que tal escola, a gente não vai citar nome, ela bate assim, que ela traz um instrumento tal na frente, aquele atrás. Então, quer dizer, então ela tinha uma característica que hoje está se perdendo, porque essa grandiosidade, como você falou, inclusive os carros hoje são muito grandes. Então, por exemplo, eu falo, não, mas eu não quero ficar para trás. Mas eu acho que ficar para trás é você não preservar a sua identidade. Eu acho que, eu até sinto quando eu vejo, foi citado, nós conversávamos ali, o Dicá também citou aqui o nome da camisa verde e branca outro dia, e nós estivemos lá, e eu falei, quem nunca pisou nesse terreiro aqui, nunca foi numa escola de samba, porque acho que todo sambista de São Paulo, ele teve numa camisa verde e branca. Então hoje eu tenho minhas filhas, eu conto para eles a história da camisa verde e branco, porque as pessoas viram a camisa verde e branco, como fala, caiu uma vez, 2 vezes, subiu e tal. Então eu não me sinto feliz dessa forma. Eu acho que quando eu vejo uma escola de samba, ela desce um degrau, então ela some quando acontece com outras escolas que estão acontecendo por aí, isso para mim me dá um sentimento muito de tristeza, porque eu vejo ali a nossa ancestralidade se afastando. Então eu não posso ficar feliz e falar, não, aquela escola ela era grande, agora ela já não está mais pondo medo. Não, eu quero que ela esteja tão forte quanto eu. Porque eu acho que a nossa disputa, ela é nos 65 minutos lá de avenida. Fora daquilo, somos todos amigos e irmãos. Eu costumo, inclusive, dizer que as escolas têm várias bandeiras. Mas nós, sambistas, temos uma bandeira só, que é a bandeira de nossos ancestrais, que é um povo que eu digo que atravessou o oceano contra a sua vontade e nem por isso perdeu a sua realeza e a sua identidade. Então eu acho que está na hora de acordar. Inclusive o Vai-Vai, eu sempre falo para eles que, graças a Deus, você viu? Eu falei no Camisa, falei no Vai-Vai, posso falar no Mocidade, tá, porque a gente tem amigos e nós somos sambistas, gente. E então, participam, hein? E participamos. Então, eles fizeram um enredo, os enredos são muito importantes, porque o enredo, ele é uma história. Então, tem enredos que ele não pode passar, igual o Vai-Vai esse ano, ele veio falando da educação. A Rosas de Ouro, ela veio falando do perfume, que era essência, né? Só que a essência era um perfume. O perfume você lava e ele sai. Eu falei que nós temos que preservar a essência verdadeira, que é o amor ao próximo, que é essa conversa que nós estamos tendo aqui e que outros sambistas também tenham, para que a gente não deixe o nosso samba sucumbir, gente, porque nós temos uma história muito forte nesse país. E quando nós falamos em está modificando, nós precisamos ver até que ponto essa mudança está sendo, não está sendo prejudicial para nós. E tem coisas que é prejudicial. Então, se tiver que diminuir, eu não sei, o número de componentes para que possa passar naquele tempo, diminua, mas faça realmente o desfile de uma escola de samba. Porque não é difícil fazer, por mais que a pessoa fale que hoje tudo é globalização, cresceu. É patrocínio, dinheiro, é televisão. Eu digo que se você tiver sabedoria, o prato, por mais sofisticado que ele seja, você precisa dos temperos mais simples para dar sabor a esse prato. E esse sabor é a nossa comunidade, é a nossa história, é o nosso povo. Nós não podemos deixar que isso aconteça. É isso aí, gente. Está falando com a gente hoje aqui quem realmente viveu e conhece a história do carnaval da nossa cidade. Eles que acompanham há tanto tempo essa trajetória do nosso carnaval e frequentam, como a Maria Helena acabou de dizer aqui, outras escolas também, na qual o clima de amizade é total. O que eu percebo é que as pessoas se confraternizam, diferentemente do que muita gente pode pensar, que está assistindo a gente agora e está chegando. Seja bem-vindo ao mundo do samba. Pensa, ela falou que é da Rosas de Ouro, mas falando da Vai-Vai,
falando bem do camisa verde e branco, o samba, a bandeira é uma só. Eu acho que a disputa é quando passa a faixa amarela, né? Graças a Deus, eu até falo assim, eu não acho muito legal quando as pessoas começam a nos marcar como gado. Então a pessoa te olha na testa e vê um R, olha no outro e vê uma coroa. Não, nós somos todos sambistas. Graças a Deus nós temos a honra, né, de visitar os nossos, as nossas co-irmãs, sermos bem recebidos, assim como eles são também na nossa quadra. E hoje, como presidente da Embaixada do Samba de São Paulo, eu digo que a Embaixada, nós temos essa responsabilidade, que é a preservação da nossa cultura. Então, inclusive, é um apelo que eu acho que nós vamos fazer junto ao poder público, porque eu acho que nós, como sambistas, estamos muito desassistidos. Você veja só, o Rio de Janeiro, por um exemplo, infelizmente a mídia só mostra o lado negativo, ela não mostra o lado acolhedor que eles têm. Porque como sambista, todos os anos nós estamos lá na festa da Velha Guarda, da Imperatriz, e visitando outras escolas. Eles são muito acolhedores, vocês devem saber disso, porque também visitam o Rio de Janeiro. E veja só, São Paulo, se eu abrir um bar hoje de samba, para que o paulista frequente, eu tenho que colocar bar Portela, bar Império Serrano, bar Mangueira, não estou falando nada contra. Eu estou dizendo assim, se eu colocar bar Rosas de Ouro, eu não vou lá, porque aquele Rosas de Ouro é de São Paulo, né? Não, eu acho que nós temos que interagir, porque nós temos samba em São Paulo, nós temos força para isso, e cada um tem sua característica. O Rio de Janeiro tem a dele e nós temos a nossa. Então eu acho que nós temos que começar a valorizar os nossos, que as nossas escolas são grandes escolas de samba, temos grandes sambistas em São Paulo. Inclusive eu coloco até aqui, não sei se posso estar fazendo isso, pode, né? Claro. Eu coloco a Embaixada do Samba de São Paulo, você ainda não me perguntou a respeito disso, mas eu coloco à disposição para que a gente possa ser um conselheiro, um consultor, sabe? Porque às vezes você frequenta uma escola de samba e mesmo dentro da escola que você frequenta, você não conhece a história dela, você não conhece todas as pessoas que estão ali, você não sabe nem ao menos o que significa no pavilhão, você tem aquele símbolo, o que significa? Eu percebi isso nesse final de ano. Por quê? Eu tenho uma amiga que ela fez um curso de gestão em eventos carnavalescos na Faculdade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. E ela me ligou e pedia para que eu e meu marido ajudasse ela a fazer uma conclusão de curso onde ela estaria falando a respeito do símbolo dos pavilhões de São Paulo. E em casa nós começamos a fazer isso, só que eu tenho um cuidado muito grande assim. Vocês perceberam quando eu começo a falar, eu não paro, né? Mas é que o nosso tempo para se falar das coisas precisa ter mais debates, mais conversas, para a gente chegar num consenso comum. Então nós começamos a fazer o trabalho, aí eu me preocupei, por quê? Nós falamos de vários pavilhões de São Paulo, então a minha preocupação era essa. O mundo, a gente faz assim e faz assim. Uma hora alguém de uma outra escola, por exemplo, ela chegaria num lugar, veria aquela matéria e falava, mas quem falou que isso aqui é assim? Aí iam falar assim, foi a embaixatriz Maria Helena, foi o de cá. Então a pessoa, aí eu tive o cuidado de ligar para as pessoas que são ligadas àqueles pavilhões que eu tinha feito o trabalho e fazer a pergunta. E uma delas foi um grande mestre, né, seu Juarez da Cruz. Eu liguei para ele e falei, seu Juarez, estou fazendo isso, e estou perguntando tal. Ele falou para mim, qual foi a sua leitura? Eu falei para ele, a minha leitura foi essa. Ele falou exatamente isso. Então eu falei para ele, você sabe por que eu estou fazendo isso? Porque a gente sabe disso, que tem pessoas que às vezes ele frequenta o lugar, mas ele não tem a preocupação, ele só ouve a bateria e começa a dançar. Ele não quer saber, ele não se preocupa que ali tem toda uma história que começou. Então eu acho que nós podemos sim estarmos juntos interagindo com o jovem. Eu falo jovem porque eu já tenho 50 anos, então, né, você é muito jovem. O jovem, as pessoas mais velhas, que eu falo que o jovem, ele é energia. E o mais velho é experiência. Então, quando a energia e a experiência caminham junto, a gente consegue chegar num caminho mais fácil. Vou até aproveitar esse teu comentário e agradecer, porque a gente recebe sempre um carinho muito grande do pessoal no Orkut, no e-mail ao longo da semana. Muitos recados aí de pessoas que participam, elogiam, criticam, fazem sugestão. Mas, gente, vou fazer um apelo. Vocês sambistas, que se dizem sambistas, e a gente até respeita, porque pela internet, né, de cá, não dá pra gente falar muito. Mas, enfim, perca o seu tempo, você que é sambista, que gosta da tua escola, independente do pavilhão,
Poxa, aprende um pouquinho, pesquisa um pouco da sua escola, faça o que ela disse, conheça as pessoas da sua própria escola. Hoje em dia, as pessoas não conhecem a história da sua escola, não sabem os motivos, não conhecem o motivo da origem do nome, as cores, não cumprimentam as pessoas, chegam na quadra da escola de samba, não vou nem falar em cumprimentar o pavilhão, mas vou dizer aqui de cumprimentar as pessoas, não conversam com as baianas, não, só se preocupe em cumprimentar os amigos e tomar cerveja e esperar pelo samba. Criticar, meter o pau na escola e depois ir pra internet no Orkut e falar um monte de bobagem. E você que tá aí assistindo a gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não tô citando nome aqui, eu tô falando que eu percebo, eu fico muito triste quando a gente chega na internet e o dia que escreve textos maravilhosos no SASP, eu fico aborrecido e peço pra você, depois de ouvir esse depoimento, de assistir esse programa com a gente, pense um pouquinho no tempo que você tem, você poderia muito mais aproveitar esse tempo, muito mais conhecendo da sua escola de samba e da história do samba de São Paulo, que é maravilhosa e tem na internet muita coisa legal, e as pessoas desperdiçam esse tempo falando bobagem, gerando intrigas dentro da sua própria escola de samba. Mas eu vou aproveitar, Dicá, e saber da tua opinião, porque a gente recebe convidados aqui como vocês acompanham o nosso programa o ano todo. E sempre surgem perguntas, eu vou passar as perguntas dos internautas aqui na sequência, e daqui a pouquinho eles vão responder. É isso. Sempre não tem como, acho que todos, né, Cláudia? Os convidados que aqui passam, surgem perguntas para falar do Carnaval do Rio, Carnaval de São Paulo, diferenças, preconceito, por que até paulistano e paulista critica o Carnaval de São Paulo e coloca o Carnaval do Rio de Janeiro lá no primeiro lugar do pódio. Qual a tua visão? Você que tem essa vivência, eu quero saber a tua opinião sobre esses comentários do Carnaval do Rio, de São Paulo, diferenças e pontos em comum. Bom, pontos em comum é que é uma cultura só, que é a cultura do samba, essa cultura que a gente defende. Agora, diferenças realmente existem. O Carnaval do Rio ele tem um outro viés, né? Ele tem, vamos dizer assim, uma ajuda até financeira e da própria estrutura do Rio de Janeiro, que é uma estrutura de captação de recursos através do turismo, diferente de São Paulo. Não que São Paulo não tenha também essa coisa de captar recursos através do turismo, mas o Rio é um todo turismo, né? A gente vai no Rio, assiste Carnaval no Rio, visita as escolas do Rio, respeita muito os carioca como sambista, mas eu sempre falo, a gente defende São Paulo com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de fazer samba. E eu adoro estar na Pauliceia, nas escolas fazendo samba, batucando, fazendo pagode, essa coisa toda. Mas é assim, essa diferença essencial que existe entre Rio e São Paulo é que os paulistas, eles deveriam dar mais valor, principalmente naquela coisa do caput, naquela coisa da cabeça do Carnaval de São Paulo, né, da organização de São Paulo. Hoje você vê, nós estamos passando por um momento muito difícil, que houve uma desunião na nossa Liga das Escolas de Samba que coordena tudo isso, que coordena essa parte do Carnaval, vamos dizer assim, de maior visibilidade. Já não temos isso do outro lado, das nossas queridas irmãs da UESP, as escolas que eu curto bastante também, todas elas, eu costumo dizer a eles, a qualquer quadra que eu vou, e sem quadra, qualquer jeito, que todos os pavilhões para mim têm o mesmo peso e o mesmo tamanho, não importa a escola. Porque eu sou o samba, como a Maria Helena falou, e eu acho até que o samba é o principal de tudo isso, né? A gente briga, discute, fala esse negócio todo, mas depois passa tudo, a gente continua andando. Agora o Rio de Janeiro, em detrimento a São Paulo, infelizmente, ou felizmente, né, vamos dizer, felizmente, eles têm uma responsabilidade maior nessa coisa de cuidar do carnaval, né? Eles podem fazer aquela disputa acirrada de samba enredo, de quadra, de avenida, de xingar, de apuração, que a gente vê todos os anos, mas quando se fala do samba do Rio de Janeiro, aí todo mundo fala, não, aí não, samba é nosso, não mexe nisso aí que isso aí tá certo. Então existe uma união para defender o samba como cultura. Eu pediria até, assim, da minha humilde pessoa de embaixador, de sambista, e dedicar grande parte da minha vida a estar fazendo samba, estar gostando de samba, estar defendendo samba, dia e noite praticamente, que nós até refletíssemos mais do momento que nós estamos passando hoje, Raul, que é um momento difícil, já passamos por isso no passado, de reunificar esse samba de São Paulo e de seguir um caminho único, porque é esse caminho que vai dar a dignidade que o samba precisa aqui no nosso estado, que é o estado de São Paulo. Né? Os sambistas que você conhece, que vocês conhecem do Rio de Janeiro, em visitas ao Rio e até amigos em comum que vocês
tem na cidade do Rio de Janeiro, o que eles dizem para vocês do nosso carnaval? Então, aí é que tá. Eu vejo, inclusive, às vezes eu leio alguma coisa no SASP, em algum outro sites de samba, e eu fico vendo que muita gente briga, o carioca não gosta, mas eu particularmente, evidentemente, a gente tem aquela coisa quando chega no lugar e tal, né? Mas nós sempre fomos bem tratados no Rio, já tivemos em várias quadras de escola de samba do Rio de Janeiro, e o sambista do Rio de Janeiro, ele respeita muito o sambista paulista, porque ele até tem essa coisa de saber que o nosso samba é diferente, que a nossa origem não é a origem de João da Baiana, de Donga, de Tia Ciata, daquela coisa de malemolência, aquela coisa das pedras de sal, não. O nosso samba, ele vem do nosso cinturão, ele vem do nosso ciclo do café no interior de São Paulo. Então quando falam pra mim, que às vezes eles brincam, não, mas o samba de vocês é caipira, eu falo, ele é caipira mesmo, ele vem de Pirapora, Piracicaba, Tietê, mas ele tem muita dignidade, e é o samba também que traz toda aquela fortaleza, toda aquela coisa do axé, do negro, na formação, na participação da cultura brasileira. Então eles entendem bem isso, mas isso tem que ser falado com pessoas que entendem, que têm essa visão global do samba e da sua origem. Às vezes você conversa com a pessoa não entende nada, ele é midiático, ele pega a mídia e começa a repetir as coisas e começa a reproduzir essa briga entre São Paulo e Rio, mas não tem briga não. O nosso samba é um samba só, graças a Deus. O Rio de Janeiro está de parabéns, assim como a Bahia está de parabéns, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina também tem muitas escolas, está de parabéns. Agora é claro, cada um com a sua característica, vive o samba. Tá certo então, eu quero agradecer ao Alô Roger, um abraço para você, obrigado pelo carinho da sua conexão. E a Regina de Interlagos pergunta a vocês o seguinte, em 2004, vocês como casal mesmo, né, que até nos bastidores a Maria Helena estava me explicando mais ou menos como funciona isso, e a pergunta dela é referente a isso, como funciona a escolha do casal Cidadão e Cidadã Samba, na qual em 2004 vocês foram eleitos, é isso, né? Isso, funciona assim, a UESP, que é a União das Escolas de Samba de São Paulo, que promove esse concurso. Então é importante até que se fale a respeito disso, porque nos bastidores mesmo eu dizia ao Raul, porque precisa haver uma preocupação maior das pessoas em estar se preparando para esse concurso, porque não é assim, vou chegar lá e vou ser cidadão samba, não é assim. A UESP promove um concurso onde é enviado para as escolas de samba, blocos, todos, independente de grupo especial, com chamada especial ou não, como ele já disse, todas são especiais, né? Então é enviado um ofício onde a escola tem o direito de inscrever um casal, mas é assim, um homem e uma mulher. Não quer dizer que tem que ser necessariamente, tem que ser casado, tem que ter um compromisso assim de família. Porque certo. nós, que foi coincidência que eu e meu marido concorremos lá pela Rosas de Ouro, e a Rosas de Ouro nos inscreveu, mas é assim, eu disputei com as mulheres e ele disputou com os homens, então era separado, tanto que poderia acontecer de eu ser eleito e ele não, como ele ser e eu não. Entendeu? Então a UESP envia esse ofício para as escolas, para os blocos, e aí eles podem inscrever. E para isso a pessoa tem que ter um currículo sambístico, que é no mínimo 25 anos, e hoje parece que está elevando um pouco mais esse período de atuação no samba e de atuação, contribuição, né? Sim. Que é chamado contribuição no meio sambístico. Então, e ter também uma ficha limpa no samba, porque eu falo que o samba é igual candomblé, tudo que você fizer, todo mundo sabe, coisa boa ou não. Então a escola pode estar inscrevendo um homem e uma mulher, e aí vai ser passado o concurso, tem as notas, né? Aí na computação das notas é que sai o casal cidadão e cidadã samba. Mas eu acho que nos últimos anos muitas escolas não têm inscrito pessoas, então é uma preocupação nossa, porque as escolas têm grandes sambistas, então eu acho que dentro das próprias escolas pode-se começar a estar formando essas pessoas ali, que eles tenham com mais de 25 anos, e estar inscrevendo para engrandecer o samba de São Paulo. Deu para entender? Eu acredito que sim, né? Porque como nós somos marido e mulher, prática então isso, as pessoas começam a achar,
tem que ser marido e mulher, não. Não. É que nós participamos do Rosa de Ouro, como eu falei, e aí o saudoso Basílio mandou o nosso nome, então, e inscreveu nós lá, mas poderia ser outra, eu e você, Tanto por que exemplo. vocês concorreram em anos anteriores e acabaram nós não concorremos conseguindo. para 2003 e 2004, então foram 2 anos que nós concorremos. No primeiro não deu e no segundo nós fomos consagrados cidadão e cidadã samba de São Paulo. Que maravilha, hein, Dica? Poderia... Verdade. Já pensou se dar Maria Helena com um outro candidato? Poderia acontecer, né? Claro, mas tranquilamente, Deus tinha que fazer, tem né? coisas que Deus realmente coloca... A única coisa que pegou ali, sabe o que foi? É assim, foi a primeira vez, eu acredito, que todos os prêmios para cidadão e cidadã foram para uma casa só. Então eu tenho, na minha casa, eu tenho um cabide cheio de faixa, que foi faixa do AMB, faixa da UESP. E aí aconteceu conosco, um dia nós fomos, porque por ser marido e mulher é aquela correria, né? Se arruma aqui, se arruma ali. Nós fomos num evento, e aí nós estávamos de pé lá e está acontecendo um cerimonial. E o mestre de sala da escola, ele olhava para nós e dava um toque. Nós não entendíamos esse toque que ele dava. Ele olhava e dava um toque. Aí, uma certa hora, nós olhamos para o peito. Então, nós estávamos com as faixas trocadas. Eu de embaixador e ele de embaixador. Nossa! Então, essa é a única confusão Mas que pode foi acontecer. aonde que aconteceu isso? No camisa verde e branco. É um evento... Você vê, então tem as coisas também. Então, foi uma coisa assim, uma cerimônia. Quando nós olhamos assim, a faixa trocada. É a única coisa que pode acontecer quando é na mesma casa. Ainda bem que é na mesma casa, né? Algo... Senão o negócio ia ficar complicado, né? Ué, mas o que aconteceu aí? Mas olha só, hein? São histórias engraçadas que só o tempo e a vivência no carnaval podem... Sabe que na realidade o samba, ele nos dá, às vezes eu até me policio um pouco, porque quando a gente senta e começa a falar, então a gente leva você fica sério porque a gente fala da mudança, então isso mexe com a gente, sim. Mas tem as coisas também que você tem que estar lembrando e você ri, porque eu falo que o sambista é aquele que ele consegue de um limão, ele faz uma limonada. Ao invés de ele sentir o azedo do limão, ele faz uma limonada que é para ficar mais suave, né? Então é lógico que nesse tempo todo nós temos muitas assim passagens também, muita alegria. O samba nos deu coisas boas, para nós ele deu uma construção de família. Nós temos inclusive muitos amigos, então o samba ele deu muita alegria para nós também. É claro que tem momentos que você fala, putz, mas agora não dá, não sei. Mas não, a gente levanta a cabeça. O sambista, ele é um guerreiro. Ó, o Luiz da Água Funda quer saber se o restante da família também participa de todos os eventos do carnaval. Como que funciona a família inclusive, toda? eu gostaria até de agradecer, ele também vai agradecer a família, assim, da parte dele, né? Mas eu, em especial, as minhas filhas, que são peças muito importantes para nós, porque no ano que nós fomos cidadão e cidadã samba, a maratona foi grande. São Paulo fazia 450 anos. Então, nós estivemos em todos os eventos da cidade, foram 96 eventos. Então, Nossa. a gente subia em trio elétrico, descia, ia para a banda, fazia uma série de coisas, e tudo isso antes de chegar ao desfile oficial de avenida. E a Edileia, né, eu falo a Leia, que é a presidente da UESP, ela falava assim para mim, Maria Helena, como que você faz? Como que você é dona de casa? Porque eu falo, nós mulheres sambistas somos muito fortes, porque antes de você ir pro samba, você lava a roupa, você passa, você cozinha, cuida de uma casa, administra uma família. E minhas filhas, eu me lembro que nós saímos um dia para um evento e esquecemos as faixas. E quando nós voltamos correndo para buscar. A minha filha estava no portão com a faixa já na mão, esperando, porque ela sabia que a gente ia voltar. Então eu falo que a família pra gente, ela é tudo. E ela que nos dá sustentação. Então isso pra mim, quando em 2004, quando nós entramos na avenida, eu falo avenida, vocês viram, eu sou antiga, eu falo avenida ainda, eu não falo sambódromo. Quando nós entramos no sambódromo, representando o samba de São Paulo, pra nós foi uma grande glória. E eu agradeço a Deus, nosso Pai, Oxalá, e a minha família e minhas filhas por isso. De cá, todo mundo desfila, todo mundo participa. Conta Todo um pouquinho mundo pra gente participa. da família, como é que é. A Maria Helena já, embora eu fosse contra lá no início, mas ela já desfilou grávida, e acho que das 3, né? Dieta e tal, foi uma briga danada, mas ela acabou vencendo. Olha tá? só. Foi bem quietinha ali, paradinha, mas desfilou. Mas é assim, as 3 saem no Rosas, desde pequenininha, são Rosas de Ouro tão doentes como nós, né? São amantes do pavilhão azul e rosa. E a Maria Helena até costuma falar, mas vocês tinham que puxar tudo, pegar tudo de nós, mas essa doença vocês vão sofrer, mas não tem jeito. Nós somos Rosa de Ouro e não tem o que fazer. Mas é uma alegria muito grande a gente ter a nossa família inserida nesse contexto do samba.
Mas assim, tem que estudar, tem que, sabe, as 3 estão fazendo faculdade, correndo a gente ajuda, fala, dá bronca, aquele negócio todo, porque a gente tem que fazer com que elas entendam bem como é essa sociedade de hoje e que o samba é uma coisa não de lazer, uma coisa de cultura e de ancestralidade. Aí depois vem entretenimento, lazer, esse negócio todo, mas primeiro cultura, e elas fazem isso muito bem. Raul, é até interessante, é bom a gente frisar bem aqui, porque muitas vezes a pessoa que frequenta uma escola de samba, ela não sabe tudo que a gente faz para estar ali naquele momento. Então a pessoa liga a televisão, vê o desfile, é tudo maravilha, tudo sorriso, né? Então, dentre todas as coisas, e isso eu estou falando um pouco de mim, mas nós temos conhecimento que todos os sambistas, todas as pessoas que estão envolvidas nisso, é uma correria muito grande. Então, dentre todas as coisas, como ele falou, teve um ano que eu já desfilei de dieta, foi em 85, quando a Rosas de Ouro saiu falando da Avenida São João. Eu tinha minha filha com apenas 15 dias e eu estava, e aquele ano, quem era campeão um ano antes, era a última escola a desfilar no próximo ano. E a Rosas de Ouro tinha sido campeã, seria a última aquele ano. E às 11 horas da noite eu estava na casa da minha mãe, ainda de dieta, e sofrendo muito vendo o desfile ali. Aí eu fui para minha casa e falei, eu vou lá, porque eu vou ver a roupa que me servir, eu tô na avenida. Então eu fui lá, a roupa que me serviu, 7 horas eu estava na avenida. Nossa. E esse ano eu consegui pegar a roupa das minhas filhas desfilar, eram 6 horas da tarde. E eu fiz uma correria o dia todo para buscar uma coisa que faltava, outra coisa que faltava. E quando chegou um momento que eu estava pegando uma sandália para elas aqui no Brás, numa loja que só lá tinha aquela sandália, faltou sandália de uma e o rapaz ligou, a outra sandália só teria em Santo Amaro, ou então no centro da cidade. E de lá eu peguei o metrô e quando eu fiz toda a correria que eu tinha que fazer. E quando eu cheguei lá para pegar a sandália, me ligaram da UESP porque eu tinha que ir lá pegar o crachá, que era da embaixada, para estar na avenida. E eu comecei a seguir com aquelas sacolas, eu estava ainda sem almoçar, porque todo mundo sabe que o sambista, quando você vê ele sorrindo na avenida à noite, gente, você nem sabe porque como ele passou. Foi o dia, a semana. E eu andando ali na Sé, e eu comecei a sentir uma tontura. Eu fui pra frente, fui pra trás. Eu juro pra você, eu segurei aquela sacola e pensei, eu falei, eu não sabia, eu falei, se eu for embora nesse momento, mas minhas filhas têm que sair. Elas têm que estar lá. Então vocês não imaginam o que a gente faz para defender um pavilhão. Não é brincadeira. Não é fácil. Né? Só um outro sambista sabe o que é isso. Tá certo, mais perguntas chegando dos nossos amigos internautas. Eu tenho a pergunta da Sandra, ela é de São Paulo e gostaria de saber qual o carnaval inesquecível para cada um de vocês. Só um, hein? É só um, eu sei que são vários. Vamos colocar-los aqui. Mas eu tenho um carnaval assim só. que marcou muito a minha vida, foi o carnaval de Rosas de Ouro, falando das 7 cidades. Carnaval de 76, né? Olha aí, minha gente, quem faltava chegou. Esse carnaval foi um carnaval que deu uma dimensão na minha vida assim, de sambista, que até de falar é um carnaval muito legal mesmo, e eu sempre lembro dele. É isso aí. Para mim, Raul, é difícil, como eu falei, eu comecei com 12 anos, hoje eu tenho 50 anos, então você computando sabe o tempo, então é difícil até eu escolher um como especial. Mas eu nunca me esqueço de um que foi em 75, quando a Rosas de Ouro cantou o enredo Rua, que era um poema de Guilherme de Almeida. Nós desfilávamos na São João. E eu me lembro que naquele tempo havia uma preocupação tão grande a respeito da harmonia, que eles nos colocaram no ônibus ali cedo ainda, e saímos dali, e o ônibus, ao invés de ir direto para São João, ele parou em cima daquele viaduto onde hoje, ali, e você vê que isso brotou. Hoje ali é o Águia de Ouro, né? A escola de samba, nasceu a Águia de Ouro ali. E os ônibus da Rosas de Ouro pararam tudo ali, nós ficamos ali no meio do nada, naquele silêncio, era uma concentração, era verdadeiramente uma concentração, você entendeu? Nossa. E dali nós saímos e fomos para São João, e eu me lembro que havia um perímetro onde o Harmonia ainda andava e entrava dentro dos bares, porque se alguém estivesse lá, ele tirava e tirava na força. Olha só. E aí eu desfilei na ala das menininhas que falava, e naquela época a gente carregava umas alegorias enormes na mão. Hoje você carrega no ombro, né? E aquele tempo era na mão. Então o carnaval para mim de 75 na São João foi emocionante. Guilherme de Almeida com o enredo Rua, que era um poema de Guilherme de Almeida. Tá certo, é lógico que muitos carnavais passaram rapidamente em flashbacks aí na mente de vocês. Mas foi interessante porque cada um eles só falaram um pouquinho, tem muita história, que eles começam a ficar até emocionados aqui e a gente embarca
embarca nesta emoção, né? Mas eu gostaria de saber agora um pouquinho, semanas atrás a Maria Helena foi eleita presidente da Embaixada do Samba. E muita gente não sabe o que vem a ser de fato a Embaixada do Samba. Então eu gostaria que vocês explicassem para os nossos internautas, para entender um pouquinho como funciona a Embaixada e contar um pouquinho dessa tua eleição, que é esse momento maravilhoso na sua vida, né? Mais um, né? Mais um. Olha, como eu disse, né, o samba, ele tem me dado muitas alegrias, né? E uma delas é essa, porque a Embaixada do Samba é um grupo de pessoas que são grandes baluartes do samba, pessoas de grande expressão no samba de São Paulo. E ela teve início em 96, que foi a UESP, né? Criou a Embaixada do Samba, e ali apenas com 5 membros, que é o seu Fernando Penteado, Hélio Bagunça, Toniquinho Batuqueiro, Gabi e Paulo Grisotti. E ali eles começaram a cada ano congratular algumas pessoas como embaixador, mas para isso há todo um processo realmente da história daquela pessoa, porque não dá para você sair colocar uma pessoa como embaixador, porque é assim, quando você é o embaixador de um país, você fala por ele, você sendo embaixador do samba, você naturalmente fala por toda essa história. E agora, então o embaixador, ele é isso, ele é a história do samba, ele está ali para esclarecer, como eu falei, está à disposição de todos vocês para que possa realmente fazer essa interação e estar falando a respeito dessa cultura que é o samba. E em 2008 eu tive essa felicidade, inclusive eu até parabenizo eles. Por que eu faço isso? Porque às vezes você não é colocado, não ocupa determinado espaço, né, um cargo em algum lugar, às vezes porque você não tem, sei lá, capacidade ou competência. Não é que é isso, eu acho que cada pessoa atua na sua área, mas às vezes a pessoa nota até uma sei lá, capacidade em você e te neutraliza. E eu falo que quando isso acontece é porque você não tem confiança na sua própria capacidade. E ali na embaixada nós temos pessoas, grandes expressões do samba para vocês verem. Nós temos Oswaldinho da Cuíca, seu Fernando Penteado, seu Juarez da Cruz, seu Carlão. Eu até não vou falar aqui, começar a citar nomes, que eu vou estar sendo injusta com outros, como eu tenho as mulheres também, Malu, Laurinha. São 50 embaixadores. E quando houve a eleição, havia mais 2 candidatos, e quando eu fui eleita, eu me emocionei com isso, porque não é brincadeira, não, é o universo. Eu sendo mulher, né? Eu sendo mulher, a gente sabe que nós vivemos num país ainda que ele tem um machismo velado, mas ele existe, e eles ter acreditado em mim e confiado essa missão. Então, por que eles fizeram isso? Porque eles confiam na sua própria capacidade, eu sei que eles têm isso mesmo. E aí, hoje, como presidente da Embaixada do Samba de São Paulo, eu volto a dizer para vocês que nós vamos fazer um trabalho, sim, que eu até sugiro, eu não sei, aos outros sambistas, porque eu quero uma aproximação maior das escolas de samba, das pessoas que administram a escola hoje, porque eu acho que todos nós podemos trocar experiências, porque é dessa forma que nós vamos vencer esse grande dragão que está aí fora, que é a globalização. Tá bem? Tá certo, então. Olha, as perguntas chegando aqui dos nossos internautas. Dragão é ruim. Fala aí, Dica. Dragão é ruim, né? Quando fala de dragão, já fiz assim, meu Deus, precisa escapar. Tá certo. Olha, o Marcos gostaria de saber um pouquinho da velha guarda na Rosas de Ouro. Inclusive, se eu não estiver errado, me corrija, Maria Helena. Foi também em 2004 o primeiro desfile na Avenida da Ala, velha guarda da Rosas de Ouro na Avenida. Não, foi 2003. 2003. Porque foi quando a Rosas de Ouro completou 30 anos do seu registro, né? Que ela se registrou em 1971. Então, em 2001, quando a escola comemorou seus 30 anos, eu tive a honra de ser homenageada pelo saudoso presidente Eduardo Basílio e recebi a faixa de primeira-dama da velha guarda. Então, algumas mulheres, até em idade mais velhas que eu, falavam, nossa, credo, velha guarda. Só que eu disse assim, elas não tinham, quem me falou isso, não tinha uma noção exata do que é ser uma velha guarda. Uma velha guarda
Eu até, sem desmerecer a ninguém, gente, por favor, entenda as minhas palavras. Eu digo que dentro de uma escola de samba, ela é a mais alta patente. Por quê? Porque eu digo que se não houvessem essas pessoas que tivessem a coragem de dar início a todo esse trabalho, nem o pavilhão, que é aquele que nós reverenciamos aqui em São Paulo, existiria. Eu digo em São Paulo porque no Rio de Janeiro a patente maior para eles é a velha guarda. Em São Paulo a gente é o pavilhão, né? Então, ele me honrou com essa faixa. E a partir dali, ficou somente eu e o meu marido desfilando pela velha guarda, acho que mais uns 2 anos, né? E em 2003 nós realmente saímos com a ala na avenida. Inclusive, muitas pessoas que são sambistas em São Paulo conhecem a história da Rosas de Ouro, sabem que muitas das pessoas que começaram com ela não estão hoje mais, mas a gente consegue honrar o nome dessas pessoas aonde quer que a gente vá, representando a velha guarda da Rosas de Ouro, que a gente tem muita honra de representar. Olha, o papo tá maravilhoso. Antes de eu cortar o Dick, a gente voltar para o nosso bate-papo, fazendo uma analogia ao desfile da escola de samba, nossa bateria está saindo do recuo e o pessoal da harmonia já está apitando para a gente acelerar porque o nosso tempo está esgotando. Mas é que você falou em Rosas de Ouro, é uma pergunta aqui do Vitor. E eu só vou fazer essa pergunta porque eles têm conhecimento, história, bagagem, e podem responder essa pergunta, porque muita gente fala, vai perguntar para polemizar, mas eu pergunto porque eu tenho total certeza, conhecendo eles, eu sei que eles vão responder essa pergunta de maneira bem clara para você. O Vitor quer saber, e eu vou resumir aqui a pergunta de muita gente que também quer saber isso. Primeiro que é uma coisa que você disse, muita gente que esteve no Rosas de Ouro não está mais. Por que a Rosas de Ouro não consegue, não é que não consegue, é o Vitor aqui, o que está faltando para a Rosas de Ouro novamente ser campeã do Carnaval? Uma escola que brilhou nos anos 80 e 90 e está aí desde 94 sem conseguir um título. O que está faltando para a escola do coração de vocês? Eu vou dar minha primeira versão, Raul, eu sei que a Marilena depois vai falar também, que isso é uma coisa que a gente sempre conversa. Eu acho que a Rosas de Ouro é uma escola, claro, minha escola é uma escola que eu gosto, que eu adoro muito, mas ela tem que se preocupar em fazer com que toda a grandeza dela a nível empresarial, de empresa mesmo, que ela tem, a gente conhece bem, consiga caminhar com a comunidade, com o samba. Ela tem que fazer esse paralelo se estreitar, porque sem comunidade junto, participando, dividindo, as coisas realmente fica difícil. Eu só vou fazer um paralelo. Pegue-se o exemplo do que a comissão de carnaval da Beija-Flor faz e algumas outras escolas, e de São Paulo também. Então a gente vai ver o seguinte, que sem comunidade presente, colado em toda a transformação que a escola queira fazer, não tem jeito, as coisas realmente ficam difíceis. Maria Helena. A pergunta é, por que a Rosas de Ouro não consegue, o que está faltando para a Rosas de Ouro voltar a ser campeã do Carnaval de São Paulo? E aí você pode até dizer para a gente por que ou por qual motivo, que muita gente também comenta isso, não só vocês, mas outros personagens da Rosas de Ouro e também do mundo do samba que estiveram comentam isso, que muita gente que começou hoje não está mais e poderiam estar. Bem, na minha visão é como o Dicá disse aqui. Nós sabemos, não podemos ser, nós não somos retrógradas, nós sabemos que hoje a escola ela tem que ter recursos para botar uma escola na avenida, não é fácil. Mas está faltando mesclar isso, né? A gente ter esse olhar, sim, empresarial e o lado comunidade. Porque quando se fala o lado comunidade, não é você sair e falar, não, você está aqui, ali, então eu vou dar uma fantasia. Não é isso. É um compromisso verdadeiro com a comunidade e a comunidade com um compromisso de verdade com a escola. Então, eu acredito, eu não sei, que para isso tem que haver um estreitamento, é aquilo que eu disse, quando você toma a distância de algumas coisas, então você faz assim com a mão e fica difícil você pegar, né? Você fica na ponta do pé e você faz assim, não consegue. Então precisa ter um estreitamento maior com as pessoas que estão dentro da escola por um bem comum, que é assim, aceitar ideias. Porque não adianta, por exemplo, eu estar no top na cabeça de qualquer organização e eu não aceitar também críticas, porque às vezes as críticas elas são construtivas. Eu digo que o amigo não é aquele que diz só o que você quer ouvir, é aquele que diz o que você precisa ouvir.
E às vezes hoje dentro da escola, quando você faz isso, você pode ser até taxado como o inimigo do pavilhão. E não, eu digo que o inimigo do pavilhão é o omisso. É aquele que ele vê tudo acontecer e ele não dá opinião. Então eu acho que falta esse estreitamento entre nós. É a essência que eu estou falando, que é aquela essência verdadeira que eu vou lavar e ela não vai sair. Entendeu? É isso que está faltando. Maria Helena da Silva Brito, Valdir José de Brito, dica na quadra. Muita gente chama de dica no mundo do samba. Nós temos Petão Curto que vocês vão ter que voltar em outras oportunidades. O oxigênio está acabando. Porque realmente tudo que eles dizem, gente, é uma pura verdade. Eles têm história, têm conhecimento, passaram por muita coisa e estão lutando muito pelo nosso samba. Eu gostaria desde já de agradecer a presença de vocês. Quero desejar a você todo o sucesso, toda a garra, toda a emoção nesta empreitada que você vai tirar de letra, com certeza, vai continuar fazendo muito pelo nosso samba, que é representar e comandar, por que não dizer, a Embaixada do Samba. E de cá que você continue escrevendo esses textos maravilhosos no SASP, porque eu sou muito fã disso. Agradeço. E antes de agradecer, eu vou pedir 3 coisas para vocês, rapidinho, porque a gente só tem 10 minutos. É impressionante o número de pessoas que nós recebemos e-mail, que assistem a gente no Brasil todo. E às vezes tem escolas de samba, muita gente fala escola de samba pequena, mas não existe escola de samba pequena. Existem aquelas que tem... Antes de cortar, eu costumo dizer onde eu vou, que é assim, existem escolas de samba grandes e grandes escolas de samba. Se alguém souber a diferença, me responde. Eu digo que a escola de samba grande é aquela que ela é grande em espaço físico. E a grande escola de samba é aquela que independe de espaço para que ela faça um bom samba. Então é isso. Então não tem. Não tem. Mas digamos assim, para as escolas que estão assistindo a gente, escolas que eu digo são integrantes, presidentes, em regiões que nós já somos carentes de divulgação. Mas nós temos lugares que ainda não temos divulgação nenhuma. Então eu quero que vocês deixem 3 recados rapidinho. Primeiro, para os presidentes das escolas de samba de São Paulo, que estão nesse racha aí, a gente não sabe o que vai acontecer. Muito se diz, muito se fala, mas pouco se tem de real. Então o primeiro recado de vocês eu quero para os presidentes aqui de São Paulo, Liga, Superliga, enfim, das escolas de samba de São Paulo. Eu vou dizer, a respeito do presidente, eu vou dizer uma coisa rapidinha. Que o presidente da escola hoje não nos veja nós sambistas como inimigos, nós somos amigos, nós somos sambistas, nós estamos junto com vocês. Então eu acredito que quando houver esse estreitamento entre o sambista e os presidentes da escola, porque eu um dia inclusive brinquei com um presidente que nós fomos num evento e ele chegou até a porta e ele estava procurando, assim, nós falamos, entra, né? Aí ele falou assim, não, é que falaram que os presidentes estavam aqui. Assim, então havia uma separação de presidentes junto com os sambistas. Então eu acho que isso não precisa haver. Que eu acho que nós, conversando, todos nós juntos, realmente nós vamos chegar a um objetivo. Eu acho que tem que terminar com esse distanciamento do sambista e do presidente, porque às vezes o presidente toma as decisões lá e não sabe se é a mesma vontade de quem está aqui na escola do sambista, se ele realmente queria aquilo. Eu acho que é essa mudança que tem que haver. Dica, mas nós estamos com vocês. O seu recado, olha, todos os presidentes, quase todos, assistem o nosso programa. Alô, Marquinho, presidente da Tom Maior. Eu vou nas quadras aí, gente. Solange, Angelina, presidente Serginho da Unidos de Vila Maria. Todos nossos amigos. Júnior Marques. Todos são amigos, todos assistem. Então o teu recado, escutem recado de um grande sambista. Dica. Bom, é assim, eu penso que vocês presidentes são pessoas que têm uma responsabilidade muito grande, porque vocês estão na cabeça, estão gerindo tudo isso que está acontecendo em São Paulo, que é essa nossa cultura até ancestral, até que vem aí de muito tempo. Mas eu pediria que sempre quando tivesse aqueles embates, que eu sei que é uma coisa difícil, muitas ideias, e vocês defendem comunidades das suas escolas, que vocês sempre atentassem para as decisões que estão tomando, se elas vão beneficiar realmente o samba. Entendeu? Porque se beneficiar o samba, vocês podem ter certeza que estará também beneficiando as suas escolas. É isso aí. Esse é o primeiro depoimento que eu pedi. Agora o segundo que eu vou pedir é um recado especial a uma grande novidade que vem surgindo, principalmente do ano 2000 para cá, e agora, graças a Deus, crescendo cada vez mais, que é o número da criação de departamentos jovens
Falei certo, produtora? Departamento jovem em várias escolas de samba, departamentos jovens. Recentemente eu estive na Barroca Zona Sul, estivemos lá também, né? É verdade. E houve uma festa maravilhosa organizada pelo Departamento Jovem da escola. Parabéns a todos os integrantes do Departamento Jovem da Barroca Zona Sul e todos que estão surgindo, na Tucuruvi também tem, na própria Rosas de Ouro, Mocidade Alegre, a rapaziada desempenha um trabalho maravilhoso. Um recado a essa molecada, eu tomo a liberdade de falar molecada, que eu também faço parte, do Departamento Jovem das Escolas de Samba. Deixem um recado para eles, como eles podem aí. Raul, eu vou dar um recado ao departamento e, jovem, antes disso, eu já quero aqui também dar o meu recado aos meus amigos carnavalescos, que eles não interpretem mal. Vão ficar bravos com a gente. Não, a minha fala aqui é isso, é essa interação que eu estou falando do presidente, vou falar com o Departamento Jovem, eu também estou levando para vocês, tá bem? É assim, eu acho isso, para mim, essa criação de departamentos jovens, eu acho uma ideia, ela para mim nem seria inovadora. Talvez a criação porque quando eu falo assim, deveria realmente, dentro de uma escola de samba, ela é uma família. Então, se ela é uma família, você vai ter a avó, o avô, o tio, a tia, a mãe, o pai estão ali presentes. Então, eu achei a iniciativa de vocês em montar o departamento, eu acho isso fantástico, maravilhoso. Precisando de nós junto com vocês, estaremos juntos com grande prazer. Mas eu aconselho que cada um desses departamentos convidem os filhos daqueles que também fazem parte da escola, porque às vezes acontece de montar seu departamento, mas você procurar e não ter nenhum que é filho de alguém que pertence à escola. Eu acho que essa interação de vocês só vem nos fortalecer. Parabéns a todos os dirigentes do Departamento Jovem, porque dirigir um departamento não é fácil não, mas eu acho legal quando vocês querem interagir conosco, tanto que eu recebo e-mails no meu Orkut lá, Embaixatriz Maria Helena, de departamentos jovens, e a gente troca experiências. Valeu, eu acho isso muito legal. É isso aí, a Maria Helena falou dessa participação da juventude nossa dentro do samba. Na realidade, ela é o futuro do nosso samba, né? Como a Maria Helena frisou que os filhos dos fundadores, antigos sambistas, também têm que estar participando desses departamentos jovens, que é para se interagir junto com pais, junto com as pessoas mais velhas da escola, passando a experiência, porque a responsabilidade futura de tudo isso que nós estamos batalhando e estamos tentando deixar aceso vai ser de vocês. Então, a responsabilidade de vocês é muito grande, eu estou à disposição de todos vocês, e para aprender, inclusive, bastante, viu? Porque vocês têm uma responsabilidade muito grande. Eu parabenizo todos vocês. Inclusive na Barroca, fantástico. Vocês tiveram de parabéns. Muito legal. Tá certo, então, olha, maravilhoso. Mas falta um depoimento. Sambistas que estão espalhados aí, não só no Brasil, muita gente do Japão, Portugal assistindo a gente. Deixamos um recado para a presidente, um outro especial para os departamentos jovens e agora para o sambista que ama o carnaval, independente de tudo que está acontecendo. Um recado para os sambistas que estão nos assistindo. A Maria Helena deu uma paradinha assim para pensar. De cá, as pessoas Mas que amam assim, o carnaval como a gente. As pessoas que amam o carnaval como a gente sofre alguns reveses, é verdade, e acho que todas as escolas de samba têm problema, é uma coisa natural da convivência de várias pessoas junto, com vidas diferentes, com cabeças diferentes, mas a gente sempre tem que pensar no seguinte, essa convivência ela tem que ser enriquecedora. A gente não pode abandonar o barco da gente de jeito nenhum. Quem puder defender o seu pavilhão, vai até o fim. Se não der realmente, corra para outra escola, funde sua escola e tal, mas continue no samba, porque o samba é a nossa cultura e ele tem que ser mostrado às pessoas que vêm aí, né, as pessoas que vão surgir, que vão até nascer futuramente, porque é uma coisa muito legal, muito gostosa, e é um jeito africano de dizer que nós estamos vivos, e muito mais até de que africano, de brasileiro, né, essa amálgama racial que forma nosso país, de dizer que nós estamos juntos e que nós viramos um povo só, que é o povo brasileiro. É isso aí. Bem, o meu reforçando o que o Dicá disse, é justamente isso. Eu acho que nós, como sambistas, não devemos abandonar o barco. Tanto que, não sei, é isso, Raul, que eu ia dizer para você, nós estamos agora numa época, vai começar as eliminatórias do samba enredo, então vocês começam a perceber que vocês vão na quadra agora, vocês andam aí na rua no dia a dia, vocês vê aquele monte de pombinho nos fios olhando para baixo, você vai ver isso na sua quadra, porque vai ter aqueles
um monte de parlamentares olhando nós lá de cima, olhando para baixo, buscando nossos nutrientes. Porque nós sambistas, desde a época aí mais remota, tivemos sempre que estar correndo atrás do poder público para que a coisa melhore para nós, né? Tanto é que os presidentes da escola de samba têm uma dificuldade muito grande, às vezes há 15 dias do carnaval vão receber a verba ainda para botar uma escola na avenida, veja só se isso é possível. Então eu acho que nós sambistas é que temos que estar agora preparados para atravessar esse fosso, estar mais unidos que nunca na preservação da nossa cultura, e não devemos abandonar o barco de jeito nenhum. Estamos juntos, misturados, eu digo, e diluído, porque diluídos somos um só. Quando está só misturado, alguém pode estar em cima e o outro embaixo. E só em algumas horas que isso é bom, outras horas não. Então temos que estar sempre diluído. Ela está falando do processo de decantação. Né? Isso é o processo de decantação. Olha onde a gente chega. Dica, muito obrigado pelo carinho, de coração, Maria Helena. Nós é que agradecemos. Viu como passa rápido? E vocês vão voltar mais vezes, por favor, para passar para a gente todo esse conhecimento. A gente fica... Raul, eu digo que foi um prazer estar aqui com todos vocês. E se houver oportunidade de sermos convidados, sem dúvida estaremos aqui conversando com vocês e participando do Vamos programa, acompanhar essa embaixada muito, quiser. Hein, ao longo do ano. Então, como presidente da embaixada, eu deixo aqui também o meu recado. Como eu disse, estamos dispostos a fazer um trabalho juntos e agradeço vocês pelo convite. Se tivermos oportunidade, estaremos aqui com muito prazer. Tá bem? Obrigada. É isso aí, minha gente. Chegamos ao final de mais uma edição do programa No Mundo do Samba. Sábado que vem a gente volta, se Deus quiser, aqui na Just TV. Tchau, tchau, gente. Uma boa tarde e até sábado que vem. Chegou, se liga no mundo do samba, chegou.